Boa noite, irmãos. Vamos começar daqui a pouquinho o nosso culto, a nossa live de quarta-feira. Patrick apareceu de novo, Patrick. Como é que você tá, cara? Boa noite, meu irmão. Como é que você tá? Meus irmãos, muito boa noite, irmão Antônio. Quem é que tá mais aí? Dá um like aí, comentário pra eu ver quem tá mais aí. Irmã Beta, boa noite, irmã Beta. Deus abençoe, minha irmã. Rosana, minha mãe. Abençoe, minha mãe. Deus abençoe a todos. Irmã Elizabeth também, Deus abençoe, minha irmã. Irmã Zefinha. Abençoe a todos, meus irmãos. Antaninha também, Deus abençoe. Ah, que bom, voltou a trabalhar? Ah, legal. E como é que tá essa volta ao trabalho? Deus abençoe os irmãos. Está chegando aí. Vai comentando para poder ver quem está aí. Deus abençoe. E a Milton, Deus abençoe a Milton. Nós já vamos começar a nossa live. Vamos compartilhar a palavra, vamos orar juntos. Essas lives têm acontecido às quartas, às 8 e aos domingos às 8h10. São 8h03. Ah, Daiane, Deus abençoe, Daiane. Estou vendo aqui. Já estamos começando.
compartilhar. Amém, irmãos. Vamos iniciar esse culto. A gente chama de live, mas é um culto ao Senhor, né? Estamos prestando culto ao Senhor, mesmo que estamos distantes, mas estamos no mesmo espírito para aprender mais da palavra do Senhor, para orarmos. E vamos começar então orando ao nosso Deus. Oremos. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia, obrigado por estarmos vivos, obrigado, Senhor, porque podemos, mesmo separados, estar unidos aqui pela internet, para poder falar o Teu Evangelho, falar da Tua Palavra, compartilhar, orarmos, Senhor. Abençoe nossas vidas, Pai. Te pedimos que o Senhor esteja no meio de nós, que realmente Teu Espírito Santo navegue, Teu Espírito Santo viaje, Senhor Deus, por entre a rede, que possa atingir, Senhor Deus, os corações de cada um dos ouvintes, daqueles que estão nos vendo, Pai, em qualquer parte desse Brasil. Abençoe meus irmãos em Cristo, guarda de todo mal, Pai. Nós entregamos a Ti esse culto, no Teu precioso nome, Jesus. Amém. Quero começar lendo a palavra que está em Isaías do capítulo 55, o versículo 7 ao versículo 9. Isaías 55, o versículo 7 ao versículo 9. Então diz assim a palavra do Senhor: Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém. Essa palavra do profeta Isaías é maravilhosa, porque primeiro fala para a gente se afastar do caminho do ímpio, daquele que não teme a Deus, daquele que não acredita no Senhor. Fala para que a gente deixe o perverso no seu caminho e o iníquo nos seus próprios pensamentos. Então ele fala do modo de andar, do modo de agir daquele que não teme ao Senhor, para que nós abandonemos, e também o modo de pensar daqueles que não temem ao Senhor, nós também devemos deixar de lado. Eu acho que é o primeiro passo, deixar de ouvir vozes que não temem ao Senhor, que não têm nenhum compromisso com Deus, que não têm a esperança que nós temos. É o primeiro passo. E também não seguir os seus caminhos, não seguir o modo de vida dessas pessoas. Então o primeiro passo ele é negativo. É o negativo no sentido de que é de deixar, é de parar. Então eu acredito que para esse momento que nós estamos vivendo, o primeiro passo é esse: deixar de ouvir vozes daqueles que não temem ao Senhor, que não têm compromisso com o Senhor, que retiram de nós a nossa esperança, que retiram de nós os pensamentos que vêm do Senhor. Então o primeiro passo deve ser esse, de deixar tanto os caminhos dos ímpios ou dos iníquos, e também os seus pensamentos. E aí o Senhor chama, então converta-se ao Senhor. Converta-se ao Senhor, volte ao Senhor, porque Ele se compadecerá. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Nosso Deus é rico em perdoar, rico em misericórdia. Ele perdoa aqueles que vêm de coração limpo, de coração puro, um coração quebrado em sua presença. Então aquele que deixa primeiramente os caminhos dos ímpios, os pensamentos dos ímpios, mas se volta para Deus. Então nós devemos fazer isso, abandonar e agora nos voltar
ao nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar, e nós encontraremos perdão nele. E aí o versículo 8: então, primeiramente, eu volto para Deus, eu deixo os meus maus caminhos, aquilo de errado que eu faço, e encontro perdão no Senhor. E aí o versículo 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então o Senhor nos propõe um caminho melhor, pensamentos melhores do que aquele que os ímpios propõem para a gente. E nós devemos confiar nele, que ele tem esses pensamentos melhores, esses caminhos que são melhores. Nós devemos confiar, acreditar nele, que ele fará. Versículo 9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Então o Senhor também está colocando para a gente que não é porque Ele está falando somente isso, e claro, isso já seria o bastante, porque Ele é Deus, mas Ele está falando porque Ele tem uma perspectiva nova. Ele olha de um outro lugar, Ele olha de um lugar mais alto. Nós não conseguimos enxergar o que Ele enxerga, mas Ele olha para além da nossa visão, que é míope, que é praticamente cega, que não conseguimos muitas vezes olhar o próximo passo a seguir. Mas o Senhor não. O Senhor enxerga. Por isso que Ele falou, assim como a terra está distante do céu, esse é o tamanho da visão do Senhor, diferente da nossa, que não conseguimos enxergar um palmo à nossa frente. Então devemos confiar que o Senhor tem caminhos maiores e melhores para a gente, pensamentos maiores e melhores para a gente. Ele tem novas perspectivas para a gente. Ele abre os nossos olhos para enxergar para além das nossas circunstâncias, dos nossos problemas, daquilo que estamos vivendo hoje, no aqui e agora. O Senhor nos propõe algo para além, maior, melhor. Então, assim nós devemos colocar a nossa esperança no nosso Deus. Primeiramente, abandonando os caminhos e os pensamentos dos ímpios, aqueles que não têm compromisso com o Senhor. Segundo, voltando-se para Ele, porque nele encontraremos perdão e arrependimento. E o terceiro, Ele promete para a gente que Ele vai ter caminhos e pensamentos muito maiores para cada um de nós. Amém, irmãos? Que o Senhor Jesus possa ter nos abençoado nessa breve leitura introdutória. Que o Senhor Jesus possa abençoar a todos nós. Agora eu queria que os irmãos compartilhassem um pouco dos motivos de oração, para que nós possamos orar, interceder e pedir ao nosso Deus, porque Ele é o único que pode nos atender nesse momento complicado que nós estamos vivendo. Eu quero pedir novamente pelo nosso mundo, além da pandemia, porque o que tem acontecido, os protestos que têm sido muitas vezes terríveis, de violências absurdas, que nós possamos pedir ao nosso Deus para que Ele intervenha ao seu modo, na hora certa, no momento certo, porque é somente a Ele que nós temos, somente Ele pode intervir nessa calamidade em que estamos vivendo. Continuar orando para que essa pandemia passe, Alguns países já estão vivendo uma certa melhora, a gente ainda não experimenta dessa melhora na doença. Alguns parece que tem aumentado, mas que nós possamos orar ao Senhor, pedir para que o pior tenha passado e passe logo, Novamente pedir pelas famílias, não esquecemos de orar pelas nossas famílias, pelas famílias que estão enlutadas, para as famílias que estão vivendo esse momento difícil e não está sendo fácil para os casais, para os filhos, para ficar no mesmo teto ali. Nós estamos há quase 3 meses em que tudo está parado. Então a paciência já se esgotou há muito tempo. Então nós devemos orar também por isso.
e pelas autoridades que ajam com sabedoria, que possam realmente saber o que estão fazendo, e por último, os profissionais de saúde, sempre intercedendo pelos profissionais de saúde, porque eles estão ali de frente, eles estão morrendo, infelizmente, para salvar a vida de muita gente. Amém? Vamos orar? Não sei se colocar aqui, eu não consigo enxergar direito. Acredito que não. Mas vamos orar e pedir ao nosso Deus que Ele possa intervir. Amém? Oremos. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia. E agora queremos pedir a Ti, Senhor, porque somente a Ti nós podemos clamar. Queremos pedir, Senhor, por tudo que tem ocorrido nesse mundo, Pai, por os protestos que têm ocorrido, Pai, que a gente sabe da barbárie e o motivo que ocorreu por causa da morte daquele rapaz de forma tão absurda, tão chocante para a gente, mas que tem acontecido protestos, que uma outra barbárie tem acontecido, Pai. Então, que o Senhor possa intervir, Pai, nos ajuda, Pai. Te peço por essa pandemia que estamos vendo no Brasil e no mundo, Senhor, que esse mal, Senhor, possa estar perto, Senhor Deus, de passar, Pai, no nome de Jesus, e continua nos protegendo, porque eu sei o Senhor é bom, Pai. O Senhor continua sendo bom. Abençoa os profissionais de saúde, Pai, que estão na linha de frente, Pai. Te peço também pelas famílias que estão enlutadas, pelas famílias que têm enfrentado problemas difíceis, porque estão há quase 3 meses no mesmo teto ali, filhos, marido, mulher, também a questão financeira, Senhor Deus, abençoa, Pai, tantos têm perdido seus empregos, Pai. Pai, nos ajuda, que nós possamos ajudar de alguma forma como igreja essas pessoas, Pai, no nome de Jesus. Abençoe cada um dos meus irmãos em Cristo, Pai. Abençoe suas famílias, abençoe as autoridades, Pai, que muitas vezes parece que estão vivendo em outro mundo, não conseguem enxergar o estado que estamos vivendo. Abençoa, Pai, dá sabedoria a cada uma delas, Pai. São essas coisas, Senhor Jesus, que eu te imploro, Senhor, e te peço no teu santo e precioso nome. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Vamos compartilhar da palavra? Vamos continuar da onde nós paramos na última quarta-feira, que Moisés pregou no livro de Lamentações de Jeremias. E nós vamos continuar no capítulo 3. Lamentações no capítulo 3. E a Lamentações, a gente tem visto, é um livro muito difícil, porque é um livro de dor, é um livro de sofrimento, em que o profeta Jeremias abre o seu coração, ele dá voz também às pessoas que estão sofrendo na cidade, e tudo isso ocorreu por causa da destruição de Jerusalém, quando os babilônios invadiram e levaram em cativeiro a população. E aí Jeremias é um daqueles que ficam para trás, e eles é um daqueles que choram, que lamentam tudo o que ocorreu. E o que é interessante, a gente já falou sobre isso no primeiro capítulo, é como Jeremias entende que não foi por causa de Deus. Deus é um Deus mau, um Deus que trouxe a calamidade sobre eles simplesmente por um capricho divino, mas ele entende, por causa dos seus atos, e aqui a gente já viu no capítulo 3 novamente Jeremias falando isso, por causa dos seus atos contra Deus, em que Deus foi claro, em que se ele se voltasse aos ídolos e deixasse de seguir as suas leis, eles iriam ser levados da sua terra, essa terra tão preciosa,
ao povo de Israel. O território sagrado, ou a terra que emana leite e mel, que foi dado aos antepassados. E aqui nós vemos o resultado disso tudo. E aí Jeremias lamenta, Jeremias chora. E no capítulo 3, nós vamos enxergar que há um fator diferente nesse capítulo 3, que não tem nos outros capítulos, que aparece as características de Deus e principalmente a misericórdia de Deus. Então o título do sermão é a misericórdia de Deus em meio ao desastre. Esse é o título, nós vamos ver isso agora, só um momento. Vou carregar o computador aqui. Então nós vamos enxergar Jeremias capítulo 3, versículo 1. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Então nesse capítulo 3, Jeremias vai dar a voz. Ele se coloca como a testemunha, aquele que enxergou tudo o que havia acontecido em Jerusalém. Então Jeremias é aquele que dá voz à tragédia. Ele fala: eu enxerguei. E agora essa dor que é do povo também se torna a dor de Jeremias. Jeremias abraça essa dor que passava pelo povo que ficou e o povo que foi embora também. Jeremias é aquele que dá voz. Jeremias dá voz, coloca essa dor coletiva como dor pessoal. Então ele abraça como isso aconteceu comigo também. O sofrimento é pessoal. Isso é interessante. Vivemos agora esse momento da dor que é coletiva e parece que sumiu. Quando vemos cada vez mais o número de mortos, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, não sei nem mais quantas mil pessoas morreram no Brasil. Esses são 10.000, eu não sei quantas pessoas morreram. Mas não é mais o João, a Maria, o José, mas são números, simplesmente números. E vão aumentando cada vez mais, e nós ficamos cada vez mais, parece que adormecidos por causa das informações de milhares de pessoas que têm morrido. Nós não ligamos mais. E aqui Jeremias faz questão de dar nome ao sofrimento, à dor, ao luto, ao flagelo que eles estavam sofrendo. E é importante a dor ser sofrida, passar a dor. Nós vamos ver, e aí o livro de Jeremias, de Lamentações, pode chocar muitos crentes, porque acham as palavras de Jeremias muito duras, até contra Deus. Mas como nós já falamos lá na primeira primeiro capítulo, na primeira mensagem, de como Deus ouve o lamento, Deus ouve a oração, Deus ouve o nosso abrir do coração, até que soe duro, até que pareça que é duro demais, mas o Senhor ouve. Você tem os salmos imprecatórios, salmos que falam: eu queria pegar uma pedra e acabar com meus inimigos, jogar na cabeça dele. São coisas absurdas, mas estão nos salmos. Foi a dor de um povo, uma forma de eles abrirem o coração para o seu Deus, de falarem palavras duras muitas vezes. Mas isso é o lamento. O lamento não é brincadeira. O lamento não é você esconder palavras do seu coração e falar: é assim mesmo. Não, isso acontece. Não, o lamento, ele fala: por que Deus aconteceu isso comigo? O que eu fiz contra isso? E eu me lembro uma coisa terrível que aconteceu comigo, né? Eu vivenciei, eu experimentei isso. Isso acho que faz uns 7 anos atrás, não lembro. Foi num momento difícil, acho que foi 2014 isso. E no momento em que eu tive que ir num velório,
de uma mãe que estava indo enterrar o seu filho, e era uma criança, acho que tinha 4 meses. E a mãe matou essa criança sem querer. Ela estava dormindo, e aí ela estava dormindo com a criança do lado, e ela se virou de noite, e aí a criança morreu sufocada. Morte terrível. E aí chega eu ainda no seminário, inexperiente, não tinha falado em velórios e nada disso. E ali não tinha nenhum pastor para falar. Então eu tive que falar. E aí aquela mãe desesperada, e ela gritava no cemitério: por que, Deus? Por que aconteceu isso? Eu pergunto: o que você vai falar numa situação dessa? Em que você não entende. Você não entende por que aconteceu disso. Ela não entende, muito menos ela, que é mãe, que não tem como comparar a dor. E você está ali. Irmãos, eu confesso que eu não tinha palavras para dizer. A única palavra que eu pude falar foi de Jó 1:21. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu não tenho palavras para dar. Muitas vezes o nosso momento é de ficar calado. Falar demais às vezes atrapalha, sabia? Mas aqui Jeremias está sentindo a dor. Eu não estava sentindo a dor daquela mãe. Eu não estava sentindo a dor. Eu estava tentando dar voz, algum tipo de falar alguma coisa. Eu só pude falar isso: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele dá a vida, Ele toma a vida. Ele é soberano sobre todas as coisas. Eu não compreendo, não consigo entender, mas Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Deus continua no controle de todas as coisas. E aí isso me deixa chateado com alguns falsos pastores, falsos mestres, que ao lidar com o problema do mal, o problema da morte, o problema da calamidade, eles falam: eu não consigo acreditar num Deus que possa estar por trás disso, que possa estar no controle disso. Falam: você nunca acreditou em Deus, nunca confiou em Deus. De entender que o mal age no mundo agora, mas nós cremos que esse mal um dia terá fim. Nós cremos nisso. Irmãos, nós vamos ver como Jeremias caminha nessa direção aqui. Então Jeremias, no primeiro versículo do capítulo 3, ele fala: eu sou aquele que viu, eu vi, eu sou a testemunha da aflição. Então a partir de agora eu vou falar o que aconteceu. E aí do versículo 2 até o versículo 17, nós vemos Jeremias colocando em Deus a sua frustração. E aí eu não vou ler tudo, mas eu vou pontuar o que ele vai falando. E notem como ele trata e como ele fala. Ele não coloca o nome de Deus, mas ele fala ele. Ele fala: ele fez, ele. Jeremias, primeiro no versículo 4, ele fala: ele fez a minha carne envelhecer e ele despedaçou os meus ossos. Versículo 5, ele me enterrou no lugar escuro. Versículo 6, ele fez-me morar entre túmulos, entre a morte, em lugares tenebrosos, né, onde habitam os mortos, né, então em túmulos, no versículo 6. Versículo 7, versículo 8, ele me cercou com muros, me prendeu entre correntes, versículo 8. Olha o versículo 10, Deus veio como um leão e como um urso para me atacar, ele veio para me despedaçar. Versículo 12 e 13, ele é como um arqueiro e me fez de alvo. Olha isso, eu estou na mira de Deus. Ele fala: Deus era um arqueiro e ele me colocou como alvo. Versículo 14, eu virei alvo de zombarias,
Por causa disso, por continuar acreditando em Deus. Versículos 15. Ele me encheu de amargura. Olha isso. Ele me encheu de amargura. Fiquei cheio de amarguras por causa dele. 16. Ele me fez comer pedras, ou me quebrar com pedrinhas de areia nos meus dentes. Olha isso. Não sei se você já teve essa experiência de sem querer comer alguma coisa que estava com um pedacinho de areia, né? Quando você vai comer, aí dói o dente, aquele sofrimento. É isso que ele está comparando o que Deus fez com ele. Esse sofrimento inesperado, né? Então, aquele sofrimento de algo que não é tragável, né? E dói, né? E você não esperava aquilo. Versículo 17. E ele afastou a paz da minha alma. Olha isso, ele levou embora a minha paz. Então, Jeremias atribui isso a Deus. Ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso. Então ele abre o seu coração em revolta perante Deus. É isso que Jeremias faz. Ele dá voz ao povo também, que talvez quisesse falar isso para Deus. E Jeremias é esse porta-voz da dor. Ele leva a sua dor a Deus. Só que repare no versículo 18. A partir do versículo 18, alguma coisa começa a acontecer em Jeremias. Ele diz assim: então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Ele fala, a minha glória, ou aquilo que me alimenta, a palavra em hebraico é como se fosse a seiva da árvore, aquilo que me dá vida, aquilo foi embora. E assim também a minha esperança no Senhor. Irmãos, como eu tinha falado aqui, ele não fala em nenhum momento, ele fala Deus. Ele não fala Yahvé, ele não fala Elohim, ele não fala Adonai, ele não fala nada. Mas aqui ele fala Yahvé, ele fala o nome de Deus. E quando ele clama a Deus, mesmo dessa maneira, em que ele fala, minha esperança em Deus se foi, o meu vigor de vida também foi embora, a minha esperança e minha força foram embora de Deus. Quando ele cita o nome de Deus, de fato, e não como falar ele, ou aquele que fez isso, ele fez isso, o seu discurso começa a mudar. Olha isso, irmão. No momento que ele fala, ele clama pelo nome do Senhor. Quando ele clama, o discurso de Jeremias começa a mudar aqui, no versículo 18, porque ele, ao invés de falar, ele fez isso contra mim, mas ele clama ao nome de Deus, ele clama o nome do Senhor. Irmão, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que nós precisamos clamar ao nosso Deus, colocar para Ele as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas angústias, e clamar pelo nome dEle, e principalmente clamar pelo nome do Filho dEle, porque nós temos essa revelação do Filho. Jeremias não tinha a revelação do Filho, nós temos a revelação do Filho, em que nós clamamos. Nós podemos clamar ao nosso Senhor ressurreto, Jesus Cristo, Filho de Davi. Nós podemos clamar, como aquele cego, nós falamos sobre o cego, que ele clama, Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Nós podemos clamar ao nosso Deus, nós podemos clamar ao nosso Senhor, irmãos, sabendo que Ele nos ouve. E olha isso, então versículo 18, ele fala que a sua esperança foi embora, que sua força de vida também foi embora. Só que o versículo 19 diz, lembra-te da minha aflição
e do meu pranto, do absinto e do veneno. Olha isso, ele começa a pedir a Deus, lembra-te. Ele pede para o Senhor se lembrar. Então ele clama a Deus, e aí ele começa a falar: Senhor, lembra-te da minha aflição, não se esqueça da minha aflição, nem do meu choro. E ele que compara dois venenos, né? O absinto, né? Um veneno fortíssimo, que alguns usam isso até para se drogar, mas é o veneno, o absinto. Então lembra-te de mim. Então ele se compara a um veneno fortíssimo. Aqui Jeremias chegou no fundo do poço, aqui ele não podia descer mais. Então ele derrama tudo, as suas acusações contra Deus. Depois ele clama a Deus, e agora ele pede: Senhor, lembra-te das minhas lágrimas, lembra da minha angústia. Pede ao Senhor para que não se esqueça dele. É um clamor, isso é um abrir de coração. Olha o versículo 20: minha alma continuamente os recorda, né? Recorda do meu sofrimento, da minha dor, e se abate dentro de mim. Então ele fala: o Senhor talvez tenha se esquecido de mim, do meu sofrimento, da minha angústia, da minha dor, das minhas lágrimas, mas a minha alma, eu não me esqueço. Esses lamentos, esses sofrimentos estão todos dentro de mim. E eu estou recordando, eu estou lembrando disso tudo. E cada vez fica pior ainda a minha dor. Irmãos, não é fácil ver o luto. Não é fácil enxergar. Porque muitas famílias estão passando agora nesse momento. Há um nível, desse nível de sofrimento, de indagar a Deus, de falar com Deus, de colocar: Senhor, não se esqueça, porque eu não estou me esquecendo. Eu me lembro todo dia do meu sofrimento, da minha angústia, da minha dor. Eu estou passando por isso agora. Eu estou bebendo esse veneno amargo que é o sofrimento, que é essa dor, que é essa memória que não se apaga. É isso que o Jeremias estava vendo, é isso que o povo estava passando ali naquele momento. Então, desse fundo do poço, e aí quando chegamos no fundo do poço, onde a gente não tem mais para onde cair, eu acredito que é ali que nós chegamos as nossas misérias, nós chegamos quem nós somos de fato, e é a partir desse momento que nós podemos nos reerguer com o Senhor, somente com o Senhor. Sem Ele a gente não aguenta. Porque nós temos o versículo 21, que ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Irmãos, isso é maravilhoso. Vamos fazer um resumo do caminho que nós fizemos até agora. Do versículo 1 até o versículo 17, ele coloca a sua afronta contra Deus. Ele fala que ele atacou ele como urso, como se fosse um arqueiro que colocou como alvo, que as pessoas zombam o nome dele por causa de Deus, que ele não aguenta mais de tanto sofrimento, de tanta dor. A partir do versículo 18 ele clama a Deus. No versículo 19 ele pede para Deus se lembrar da sua aflição. No versículo 20 ele começa a trazer à memória os seus sofrimentos. Isso causa mais angústia, mais dor. Mas no versículo 21 parece que como se fosse uma água que estava turva, e ele precisasse mexer nessa água, e quando ele mexe nessa água turva, algo surge do fundo. E aí o sofrimento que veio da sua lembrança, agora quando ele mergulha dentro de si, ele fala: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança.
O que ele está falando? Eu não quero mais lembrar daquilo que me traz sofrimento. Por outro lado, eu quero trazer o que me dá esperança. O que me pode tirar dessa situação, é isso que eu tenho que fazer. Irmãos, mas isso só pode ser alcançado se nós fizermos um mergulho no sofrimento. E é importante fazermos um parêntese, porque hoje em dia as pessoas têm medo do sofrimento, têm medo da angústia, falam, não, eu não quero de forma nenhuma passar por sofrimentos. E aí é óbvio que ninguém vai procurar sofrimentos, ninguém é doido para isso, mas os sofrimentos vão chegar na vida de todos. A morte chega, o desemprego chega, a dor chega. E se nós não encararmos esse sofrimento, entendemos que isso está acontecendo comigo, eu estou passando, e que nós, como se fala, devemos viver esse processo do luto, do choro, de sofrer. Nós precisamos sofrer também. Nós não vamos conseguir limpar as águas e enxergar lá no fundo aquilo que pode me dar esperança. Jeremias, a partir daí, começa a enxergar aquilo que pode dar esperança. E o que pode dar esperança? Jeremias, versículo 22. A partir daí, até o versículo 27, mais ou menos, ele vai colocando o que dá esperança a Jeremias. O que pode dar esperança no meio desse sofrimento? Versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. A primeira coisa, as misericórdias. E aqui uma palavra em hebraico, hesed, que pode ser traduzido como o amor de Deus. E esse amor de Deus é fiel. É um amor fiel. O amor fiel de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Então Jeremias está falando, olha, se Deus veio, exerceu o seu juízo contra o povo, veio com mão dura, por aquilo que ele falou no passado, lá no Pentateuco, obviamente, por causa da sua fidelidade, do seu amor fiel, nós não seremos totalmente consumidos. O Senhor é um Deus que ama. Isso ele deixa claro. Ele ama ao seu povo, ele cuida do seu povo. Então é no amor fiel de Deus, é nessa misericórdia, na fidelidade de Deus em que Jeremias consegue se apoiar. É nisso que ele tem esperança, de olhar que as promessas de Deus, que sempre dizem que se você se arrepender, você pode voltar a lugar de arrependimento no Senhor. Então, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Irmãos, se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos vivos. Tantos pecados, tantas coisas erradas que nós cometemos. Imagine se o Senhor exercesse todo o seu juízo contra nós. Nenhum de nós sobreviveria. Nada, mas é a sua misericórdia. Como é que nós não podemos enxergar, como as pessoas não enxergam as misericórdias de Deus sobre as suas vidas? Jeremias estava enxergando ali. E ele continua, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Outra palavra que aqui foi traduzida como misericórdia de novo, mas pode ser traduzida como um amor profundo, como um carinho, como um cuidado de Deus. Esse carinho, esse cuidado, esse amor profundo de Deus, ele se renova todas as manhãs. Ele não tem fim. O amor de Deus por nós não tem fim, irmãos. É nisso que nós devemos nos apoiar. Em suas promessas, na sua palavra,
que fala o quanto que Ele nos ama. Mesmo vivendo momentos difíceis, como Jeremias estava vivendo, que sabia de que Deus estava exercendo o seu juízo, mas também sabia que Ele é amor. E é importante, irmãos, muitos têm perdido a sua fé em momentos de sofrimento, de dor, exatamente por esquecer em que Deus, Ele tem suas características que elas não mudam. E são nessas características, nas qualidades de Deus, que nós, meros mortais, podemos colocar nossa esperança. Nós temos a justiça de Deus, nós temos o amor de Deus e nós temos a bondade de Deus. Essas características, fora a fidelidade de Deus e tantos outros, mas essas 4 características, são qualidades de Deus que não mudam. Que Deus é que nós, em palavras, a gente não pode falar isso. Não quer dizer que Deus é justiça, Deus é amor, Deus é bondade. Nós falamos isso em linguagem humana, é claro. Ele é Deus, Ele é Senhor, e Ele tem em si, faz parte do seu ser, a justiça, o amor, a bondade. Isso é parte dele. Nós dizemos que são atributos comunicáveis, né? Nós podemos agir de forma justa, nós podemos agir de forma amorosa, nós podemos agir com bondade, mas nunca é perfeito. A nossa justiça sempre é falha, nosso amor é falha, nossa bondade é falha, nossa misericórdia é falha, mas Deus tem em si a perfeição de todos esses atributos. E é nessa perfeição dos atributos de Deus que eu, Tiago, mortal, finito, falho, confio nesse Deus que é fiel e que não muda. É isso que me dá esperança, essa é a esperança de Jeremias. E esse amor profundo de Deus, irmãos, ele não tem fim. E ele se renova a cada manhã, irmãos. Isso é para nós olharmos a cada dia que o sol nasce e aquele céu lindo. Muitas vezes o Senhor nos presenteia. É para nós olharmos lá fora e o Senhor nos deu mais misericórdias, mais oportunidade de viver, mais um dia inteiro de bênçãos que nós temos, porque Ele nos deu de graça, sem nós não merecermos. A partir desse sol que nasce todo santo dia, é um sinal das ricas misericórdias de Deus por cada um de nós e dadas a cada um de nós, sem nós merecermos. E Jeremias começa a enxergar isso, encarando o seu sofrimento por essa perspectiva de entender um Deus que é misericordioso, que não me consumiu quando deveria consumir, que me dá a cada dia mais novas misericórdias todo o santo dia. Esse é o amor de Deus por mim, e esse é o amor de Deus por você. É isso que Jeremias se apoia. Grande é a sua fidelidade, versículo 23 ainda. Grande é a sua fidelidade. Nós falamos, a fidelidade do Senhor é um Deus que não mente, que não muda, que cumpre todas as suas promessas. Deus não pode mentir. Deus cumpre tudo aquilo que Ele falou. Então grande é a fidelidade de Deus. 24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, por isso eu vou esperar nele. O Senhor é a minha porção. E é legal isso, porque se o Senhor é minha porção, a minha alma fica satisfeita nele. Você já experimentou, né? Foi no restaurante, em algum lugar, na lanchonete, quando vem aquela porção de batata frita, né? Uma lanchonete, McDonald's, sei lá, Burger King. E aí às vezes vem aquela porção pequena e você come e você não fica satisfeito naquilo, porque a porção foi pequena. Mas o que o Jeremias está falando é que se a nossa alma, e se eu entendo que a minha porção maior é o Senhor, a minha alma ela ficará satisfeita nele. Eu terei satisfação verdadeira no Senhor.
eu serei satisfeito nele. Irmãos, devemos colocar nele, sabendo que ele é a porção verdadeira, a minha porção melhor. Então, se ele é minha porção, se ele é aquilo que a minha alma satisfaz, então eu devo esperar nele. É isso que Jeremias está falando, então espera. Devemos esperar no Senhor. E aqui ele repete mais algumas vezes, em esperar e estar em silêncio. Que nós devemos estar assim, esperando no Senhor. Outra característica do Senhor, no versículo 25, Deus é bom. Bom é o Senhor para aqueles que esperam nele. Deus é bom, mas é bom para aqueles que esperam nele. Então a gente pode ler ao contrário. Então Deus é mau para aqueles que não esperam nele. Mal no sentido de enxergar Deus como mal, não que ele seja mal, mas enxergar Deus, enxergar as ações de Deus no mundo como más. Mas nós, aqueles que confiamos, naqueles que acreditamos no Senhor, que esperamos nele, nós entendemos que toda ação de Deus na terra, ela é sempre boa, ela sempre redunda em justiça, ela sempre redunda em amor. E isso somente aqueles que esperam nele podem falar. Aqueles que não esperam no Senhor, veem Deus como mal, injusto. Olha isso, Jeremias está ensinando para a gente as características de Deus, em que eu não entendo, como alguns pastores, e eu vi uma matéria, acho que foi mês passado, sobre um músico que perdeu a fé. E aí você, quando lê essa matéria, você vê a banalidade do questionamento dele. É uma coisa de que uma criança aprende na escola bíblica. E aquele homem não aprendeu aquilo. Um questionamento besta sobre a questão do mal. Por que o mal existe na terra? Por que Deus não faz nada contra o mal? Isso é falta de leitura bíblica. Falta de ler os profetas, como nós estamos fazendo em um momento de pandemia, em que a bondade e a misericórdia de Deus são colocadas em xeque, são colocadas em dúvida. Nós devemos voltar àqueles homens que viram o sofrimento e que entendiam tudo aquilo que estava acontecendo, como a mão poderosa de Deus exercendo juízo. E, irmãos, a gente hoje não pode entender, a gente não consegue entender isso. Nós não entendemos se essa pandemia é uma ação deliberativa de Deus exercendo juízo sobre a terra, ou Deus deixando a sua misericórdia, tirando a sua mão e deixando com que o coração do homem produza a sua maldade e que o próprio ser humano realize essas ações. E Deus permite que isso ocorra. Nós não sabemos. O que nós sabemos e que nós vamos repetir sempre quando essa questão surge é que Deus continua no controle de todas as coisas. E é isso que Jeremias entende. E é isso que nós entendemos quando nós lemos as Escrituras. O Deus que se revela de Gênesis a Apocalipse. Um Gênesis que se revela como o autor e consumador da fé, como o autor da vida, aquele que no Gênesis cria o homem que se afasta ainda no Gênesis de Deus, mas um Deus que sempre vem e tenta se comunicar com esse homem decaído e fala com esse homem através dos profetas, até que o profeta maior surge, o Senhor Jesus Cristo, em que ele não só fala com a humanidade, mas ele, como sendo Deus, ele morre pelos pecados dessa humanidade, que se voltou contra Deus, mas ele morre pela sua humanidade, e ele ressuscita no terceiro dia, e ele dá a sua vida, e que nós entendemos, lá no final do Apocalipse, ele voltará com poder e glória, em que julgará vivos e mortos, e que condenará aqueles que não creem em seu nome ao lago de fogo, e que trará aqueles que confiam no seu nome
daqueles que professam o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele os levará para as mansões celestiais, que Ele levará para a Nova Jerusalém. Essa é a história, irmãos. É a história completa. Nós precisamos ler tudo. E aí essas pessoas pescam, pegando os pedaços, não conseguem entender todo o drama da salvação. E aí, se você não entende isso tudo, meu irmão, você vai sucumbir. Infelizmente, você vai sucumbir. Mas voltando ao texto, Deus é bom. Deus é bom para aqueles que esperam nele. Versículo 26. Outra característica: bom é aguardar ao Senhor. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. É bom aguardar ao Senhor. Esse é o resultado de nós confiarmos nas características do Senhor. Quando nós confiamos na sua bondade, na sua misericórdia, no seu amor profundo, na sua justiça, nós descansamos dele, porque é bom esperar a salvação do Senhor. E quieto. Olha que interessante, o Jeremias, que está dando voz à dor do povo, à sua própria dor, que falou, que gritou, é agora o mesmo que fala que é bom aguardar a salvação do Senhor, mas quieto. Por quê? Porque ele trouxe à memória o que pode dar esperança. Ele se lembrou das promessas e agora ele se cala. Bom é ficar em silêncio e esperar no Senhor. E a partir disso, tem alguns tópicos, e aí eu não vou ler todos os versículos adiante, mas nós vemos no versículo 29 ao versículo 32 o motivo do arrependimento. Jeremias entende as características de Deus, o que Deus pode fazer, como Ele é fiel, como Ele é amoroso, como Ele é bondoso, como Ele é justo. E ele fala, no versículo 29, então põe a sua boca no pó. Quer dizer, age agora. O Jeremias, que estava falando contra Deus, apontando seus dedos contra Deus, agora ele fala, não, é melhor, vamos botar a nossa boca no pó. Vamos nos humilhar perante Deus. Se nós pormos a nossa boca no pó, talvez ainda haja esperança. Talvez haja algum tipo de esperança. Talvez Deus nos ouça se nós fizermos isso. Versículo 31, Deus não rejeitará. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Olha, nós estamos novamente Jeremias apelando às qualidades de Deus, à sua misericórdia, à sua grandeza de misericórdia. Então Jeremias agora pede em cima das qualidades de Deus. Irmão, isso é uma dica valiosa para a gente. Pedir em cima daquilo que está escrito na sua palavra. É isso que Jeremias faz. Jeremias traz a lembrança e fala, o Senhor se apresentou como fiel, como justo, como rico em perdoar, como a gente leu, rico em misericórdia. Então, Senhor, ouça o meu clamor, eu vou colocar a minha boca no pó. É um sinal de humilhação perante Deus, e Ele vai ouvir. E Ele vai ouvir. Jeremias coloca a sua esperança, a sua fé no lugar certo agora, irmãos. Ele coloca. E olha o versículo 33. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Está colocando, isso que está acontecendo não é maldade. Deus não é mau. Deus não é mau. Ele está colocando. Agora ele consegue entender. Deus não é mau de forma nenhuma. Versículo 30. Não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? E aqui é a mesma fala de Jó 2,10. Que ele fala para sua mulher: nós não recebemos o bem de Deus, por que então não receberemos o mal? É uma indagação. E nós vamos entender aqui de que tudo vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. Isso é uma perspectiva humana. É eu olhando para as ações. Então eu, Tiago,
enxergam as ações como boas ou más. Deus só tem uma única ação. Ele sempre age para o bem. Sempre. Eu, Tiago, posso entender, e aqui é Jeremias como humano, olhando para as ações de Deus, enxergando, Deus agiu como um leão. Deus agiu como um urso contra mim. Deus agiu com o seu arco e me fez como um alvo. Ele está olhando as ações de Deus e abrindo o seu coração. Mas Deus é sempre bom, irmãos. Deus sempre age de forma boa, porque as suas ações são sempre boas. Eu posso não compreender, e eu não entendo todas as ações. Eu não entendo. E o livro de Jó é todo sobre esse. Por que o justo sofre? Essa é a grande indagação do livro de Jó. Por que o justo sofre? Né? E o grande pensamento que está por trás, né, que é a teologia da retribuição, de que se eu faço bem, eu vou colher o bem. Se eu faço mal, eu vou colher o mal. O livro de Jó inverte totalmente isso. O justo sofre. E a gente não entende por que o justo sofre. Essa é toda a mensagem do livro de Jó. É que é isso. Aqui é isso. É você encarar as indagações. E Jeremias está olhando, está respondendo uma questão com a pergunta: acaso não procede do Altíssimo tanto mal quanto bem? Não vem dele todas as coisas? Essa é a indagação. Essa resposta que, quer dizer, o Jeremias responde com a indagação, né, daquilo que vem de Deus. Isso não é fácil, irmãos. Não é fácil de forma nenhuma responder essa questão. Por que, pois, versículo 39, se queixar o homem vivente? Queixe-se cada um, na verdade, dos seus próprios pecados. Olha o que Jeremias está fazendo novamente. É de falar: acaso o bem e o mal não vem de Deus? Mas no versículo 39 ele está falando o motivo disso. Olhe para os seus próprios problemas. Você quer falar de Deus, mas são os seus pecados que fizeram isso. Não foi Deus. Foram os seus pecados, nossa causa. Novamente, Jeremias não atribuindo a Deus a causa da maldade, mas enxergando nos atos pessoais do povo tudo isso que ocorreu. O porquê de Deus ter exercido o juízo contra o povo não foi por um capricho de Deus, porque no versículo 33 fala que ele não aflige nem entristece o seu povo por acaso, ou porque ele gosta disso. E Jeremias fala: olhe para si próprio, olhe para os seus próprios pecados. E é isso que nós devemos fazer: enxergar, olhar os próprios atos que fizeram isso, que levaram a essa situação. No versículo 40 ao 42, ele continua: esquadrinhemos os nossos corações. Quer dizer, olhamos de uma forma, como se fosse um radar que passe pelo coração. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemos-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. Olha isso. Jeremias novamente falando sobre os seus erros. Nós prevaricamos, nós cometemos erros. É por isso que isso aconteceu. E o que nós devemos fazer é nos arrepender. Voltemos ao Senhor. Nós devemos voltar a Ele, sabendo que nele eu posso encontrar justiça, eu posso encontrar misericórdia, eu posso encontrar perdão no Senhor. Nele eu encontro. E aí eu quero ler aqui, correr e ler o versículo 59, que todo esse passo agora é passando exatamente por todo o sofrimento novamente. Mas no versículo 59 ele faz um pedido a Deus, como Jó. Ele fala: viste, Senhor, a injustiça que me fizeram,
julga a minha causa. Ele pede como Jó. Toda a injustiça que os inimigos fizeram contra ele, que falam contra Jeremias, que falam contra o povo, mas ele pede para o Senhor agir com misericórdia para que ele possa julgar a sua causa, porque ele de fato, ele é justo. Olha, irmãos, não é fácil pregar, não tem sido fácil pregar nas lamentações de Jeremias. Mas nós podemos aprender algumas coisas com o lamento de Jeremias aqui no capítulo 3. A primeira coisa, nós devemos descansar em Deus. Nós devemos entregar a nossa causa a Ele e esperar. Devemos descansar em Deus, irmãos. Por muitas vezes Jeremias, descanse em Deus, confie em Deus, espere em Deus, tenha paciência. Devemos entregar a nossa causa ao Senhor. Ele é o justo juiz. Ele nos aguarda, Ele observa todas as coisas. Então que nós deixemos, descansamos nele, possamos deixar e confiar no Senhor. E esperar, irmãos. Irmãos, esperar não é fácil. Ainda mais hoje. Nós desaprendemos a esperar. Nós temos tudo na velocidade dos nossos dedos. Onde nossos dedos podem alcançar a velocidade de colocar informações de segundos. Nós conseguimos tudo agora. E confiar em Deus e esperar dele não é fácil. Porque pode demorar um dia. Pode demorar uma semana, um mês, um ano. Pode demorar décadas. Até que o Senhor cumpra aquilo que Ele deve fazer no momento certo. Então devemos descansar nele. Entregar a nossa causa e confiar. Esperar. Segunda coisa. São os atributos de Deus que nos dão razão à nossa esperança. E é nisso que Jeremias confia. Por quê? Se Deus foi capaz de aplicar a sua ira, e a ira de Deus não é a nossa ira, a ira de Deus é a justiça dele que é derramada. Essa é a ira de Deus. Novamente, lembrando nas Escrituras que diz que Deus é lento em irar-se, mas Ele é compassivo em perdoar. Ele demora a se irar, mas quando Deus age com ira, ela é perfeita, é totalmente com justiça. Deus não é injusto de forma nenhuma, mas age com ira no tempo certo. E por Ele aplicar a sua ira com justiça, Ele é capaz também de cumprir com as suas promessas feitas no passado. Novamente é isso que Jeremias faz. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Ele se recorda do que foi prometido aos antepassados, porque Deus se revela como o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Jacó, os Deus dos antepassados, o Deus que fez promessas no passado. E se Ele fez promessa no passado, se é um Deus que não muda, Ele fará novamente. E é nisso que Jeremias descansa e confia. E a mesma coisa somos nós, irmãos. Jeremias não tinha a promessa que nós temos a revelação que nós temos do Senhor Jesus. Hoje, nós temos a revelação. E ele não tinha essa revelação. Nós temos essa revelação. É o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós podemos clamar a Ele. A terceira coisa, devemos acreditar e saber que Deus é o justo juiz. E saber que o seu Filho é o nosso advogado. Nós podemos pedir e clamar a Jesus. Jeremias não tinha essa revelação do Senhor Jesus Cristo. Nós temos. Ele é aquele que diz que nós podemos clamar Abba, Pai, o Paizinho. Ele fala, Ele age como advogado. Ele nos ouve. Como está lá em 1 João, que fala que nós temos um advogado justo ao Pai. Que nós podemos clamar a Ele, em que Ele nos perdoará.
Porque se nós temos cometido pecados, e nós cometeremos pecados, o Senhor Jesus é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então nós podemos apelar ao advogado, ao nosso advogado, Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, que o Senhor Jesus possa nos firmar nele, nas suas promessas, nas suas qualidades. Nós devemos ter essa noção, irmão. Por isso que é importante saber as qualidades de Deus, saber que Ele é amor, que Ele é justiça, que Ele é misericordioso, que Ele é bondoso. Nós precisamos saber, porque é nisso, nessas qualidades de Deus, que não mudam de forma nenhuma, passados todos esses anos, todos esses milênios, um Deus que não muda. É nele que nós colocamos a nossa esperança. Amém, irmãos? Que essa palavra possa ter abençoado a tua vida no nome de Jesus. Que você possa meditar nela, se quiser escutar novamente depois. E eu queria fazer uma proposta agora à igreja, né, a nossa igreja, também você que está ouvindo a gente, para que a gente comece a tentar utilizar os aplicativos, né, de comunicação, né, para a gente fazer uma reunião de oração. E eu queria marcar essa reunião para sexta-feira, 9 horas da manhã, nós orarmos através do aplicativo, né, a gente vai falar no grupo sobre isso, mas nós orarmos, os irmãos, eu sei que tem dificuldade, mas que um possa ajudar o outro para instalar o aplicativo. Porque, irmãos, eu não sei quando vai voltar isso, né? Estamos há quase 3 meses afastados e é importante nós nos vermos, né? Nós estamos separados e a gente se enxergar e a gente poder orar junto como igreja, certo, irmãos? Então, na sexta-feira eu vou falar isso também no grupo. E se você quiser, você coloque sua mensagem aí, a gente acrescenta também você. Pode mandar mensagem aqui ou no meu pessoal e a gente coloca você. Que o Senhor Jesus possa abençoar todos nós. Vamos orar nesse momento. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, pela Tua mensagem, Senhor, que é dura, Pai, que é difícil, Pai, porque Jeremias abre o seu coração e ele começa fazendo graves acusações a Deus, mas depois ele muda esse discurso, ele lembra daquilo que o Senhor já fez, ele coloca seu rosto em pó, pede misericórdia a Deus, pede perdão, que nós também podemos fazer isso, Pai, em nome de Jesus. Abençoa nossas vidas, Pai, que o Senhor haja, Pai, porque nós acreditamos que o Senhor é fiel, que o Senhor é justo, que o Senhor é amoroso, que o Senhor é bondoso, que o Senhor não muda. Obrigado por tudo, obrigado por seu Filho Jesus Cristo, Pai, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Obrigado, Jesus, obrigado por tudo, Pai. São essas coisas que nós te pedimos, no teu doce e precioso nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, irmão. Fique com Deus. Amém.